Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Viver de Conteúdo. Hoje eu vou mostrar para vocês, né, como fazer o design de uma imagem pro Instagram, tá? Pro feed do Instagram, no GIMP, tá? Então, como você tá vendo aí na tela, é um modelo de imagem que eu já tenho pronto, tá? Na verdade, essa imagem aqui eu tinha feito um carrossel pro Instagram do Viver de Conteúdo e eu tô recriando um outro modelo aqui para imagem de feed, que eu vou estar trabalhando post nas legendas e tal, né? Então, eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer no GIMP essas imagens, né? O tamanho da imagem e tal. Então, eu vou criar um projetinho aqui do zero, né? Ctrl N para iniciar um novo projeto. Aí você vai digitar a largura aqui de 1080 de largura por 1080 de altura, que é o formato quadrado, né, do feed do Instagram. Claro que você pode fazer tamanhos maiores também, mas o padrão, pelo menos atualmente, né, é esse de 1080 por 1080, né? Aí o GIMP vai apresentar essa imagem, essa tela pra gente, né, com uma camada aqui na direita de fundo branco. Deixa eu só diminuir um pouquinho a tela, porque eu acho que vai ficar muito grande na gravação aí. Então, ele vai apresentar pra gente uma camada branca, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse branco, deixar transparente. É muito simples. Clico com o botão direito em cima da camada fundo. Eu clico em adicionar canal alfa. Para quê? Para ele separar o branco da camada, né? Ou seja, se eu apertar delete agora, vai deletar e vai ficar transparente, tá? Então, vamos começar aqui fazendo uma coisa. Vamos pensar aqui. Eu acho que eu vou adicionar uma imagem aqui. Peguei uma imagem aqui que eu costumo usar muito no Viver de Conteúdo. Vou adicionar essa imagem aqui. Vou dar Shift S para aumentar, tá? Para redimensionar. Mas caso você não saiba como redimensionar, você vem aqui, ó, nessa opção aqui, né? Tal. Se tiver alguma outra coisa, é só você clicar na setinha e você vai procurar por redimensionar. Às vezes está rotacionar também, tá vendo? Então você vem aqui, clica, redimensionar, ou Shift S no teclado. A gente vai aumentar o tamanho, tá? Vou posicionar mais ou menos como eu quero, tá? Aqui, clico em redimensionar ou teclo Enter no teclado, né? Eu ainda posso ajustar aqui, né? Posso ajustar aqui para aparecer ali e tal. Beleza. Agora eu tenho fundo aqui, eu posso deletar esse fundo, né? Eu tirei aquela hora o alfa só para mostrar para vocês, né? Eu adicionei o alfa, enfim. Então eu vou adicionar uma camada aqui, tá? Eu posso dar o nome na camada, né, nessa tela aqui. Eu geralmente não faço nada aqui, eu acabo renomeando depois, tá? Então aqui eu vou adicionar uma cor nessa camada. Eu simplesmente venho na cor aqui, tá? Clico aqui, eu posso escolher a cor que eu quiser. Eu tô pensando em usar uma cor preta mesmo agora. Então, ok. Eu clico na cor e arrasto, tá? Eu peguei a cor, eu solto na camada. Lembre-se sempre, tá? De você, quando você for soltar uma cor, fazer alguma coisa, prestar atenção qual camada está selecionada, tá? Porque às vezes você pode achar que você está arrastando para essa camada aqui, você arrasta na camada de baixo, e aí, enfim. Então, sempre preste atenção nisso. Eu vou abaixar a opacidade dessa camada aqui, deixar um pouquinho transparente. Eu posso, se eu quiser, mudar também a cor aqui através de cores, né? Eu posso dar um colorize, né? Colorizar aqui, ó. Eu posso mudar a cor, né? Uma cor mais azulzinha. Vamos ver. Claro que você pode fazer do jeito que você quiser. Eu só estou mostrando algumas sacadinhas para você aí, né? Para quando você for fazer isso, você já ter noção qual ferramenta usar e tudo mais, né? Agora, eu quero criar uma borda em volta, mas não inteira, né? Uma borda em volta aqui dessa imagem. Como que eu faço? Bom, só lembrando uma coisa, o GIMP recentemente ele teve algumas atualizações. Eu não atualizei o meu GIMP, eu preciso até checar se ele atualizou sozinho. Então tem umas ferramentas que estão mais práticas ainda de usar, tá? Mas enfim, eu vou dar uma estudada na nova atualização e depois eu compartilho com vocês também. Então, eu vou criar aqui uma nova camada, tá? Ok. Eu vou já renomear essa camada para borda, tá? Borda. Porque conforme você tenha quando você tem muita camada aqui, aí fica muito fácil você se perder. Então é sempre legal você renomear, tá? A não ser que seja um projetinho simples e tal, então aí não tem problema. Eu vou criar aqui uma seleção, tá? Ó, tá vendo aqui? Seleção. Eu posso criar uma seleção retangular ou uma seleção elíptica. É assim que a gente cria círculos no GIMP, tá? Formas, né? Círculos, quadrados, retângulos, enfim. Então, pelo menos no momento, né, nessa atualização aqui. Eu vou criar aqui essa seleção. Pode ver que eu estou na nova camada, tá? Vamos ver aqui, eu vou ajustar ela certinho. Depois eu posso centralizar ela legal.
Quero deixar ela bem quadrada. 64. Aqui a posição 954 por 954. Atualizo, tá? Aqui. Sempre presta atenção nos painéis também, tá? Então vamos lá, já está criado. Agora eu vou criar a borda, tá? Eu venho em selecionar, sempre tem que ter a seleção, tá? Essa marquinha aqui, ó, ela fica meio que animada, né? Tá vendo? Criar borda. Aí ele vai dar essa opção aqui. Eu tenho a opção de criar uma borda dura, uma borda suave, uma borda esbatido. Eu geralmente sempre uso a borda suave, tá? Aí eu vou criar uma borda de 10 pixels. Beleza, criou a borda aqui. Ele tem também a opção, quer ver? Eu vou mostrar para vocês que eu esqueci. Selecionar, criar borda. Ele tem a opção de você criar uma borda, áreas selecionadas continuam fora da imagem. Então, ó, por exemplo, eu selecionei essa opção, ela, tá vendo? Ó, ela cria a borda para fora da imagem, né? Ou seja, vamos supor que a imagem está aqui, em vez de ela sobrepor a imagem, né, passar um pouquinho, ela cria para fora. Enfim, eu vou colocar uma cor aqui. Posso jogar a cor preta mesmo se eu quiser. Posso jogar a cor branca, né? Eu vou jogar a cor branca. Eu tô achando que essa borda tá muito grossa. Eu vou Ctrl Z, criar uma nova borda novamente com 5 pixels mesmo. Jogar a cor branca. Pode ver que já mudou um pouco o visual. Para você tirar a seleção, então Ctrl Shift A. Tirou a seleção. Pode ver que já deu uma cara diferente, né? Eu posso também deixar essa borda com opacidade. Posso aplicar filtro também nessa borda. Se eu quiser, por exemplo, aplicar um efeito aqui, ó, uma sombrinha na borda, eu posso também, tá vendo? Ó, dá pra brincar bastante aqui no GIMP. O GIMP é uma ferramenta profissional, tá? Então ele não deixa nada a desejar o Photoshop, outros softwares aí. A diferença é que ele é open source, ou seja, você pode baixar no seu computador, não importa se seja Mac, se seja Linux, Windows, que ele dá suporte, tá? Então se você não conhece no GIMP, antes de você craquear um software aí como o Photoshop, eu recomendo que você baixe o GIMP primeiro. Então aqui eu estou definindo uma bordinha, eu estou fazendo aqui de forma bem aleatória mesmo, tá? Para mostrar para vocês, né, algumas sacadinhas mesmo, não é nada, não planejei a imagem. E outra, eu crio várias imagens assim também que já está na cabeça também, né? Então aqui, ó, eu posso aumentar o desfoque da sombra, tá vendo? Eu vou aumentar a opacidade dessa sombra para ficar mais perceptível. Vou dar uma cor bem estranha, só para você poder ver a sombra, tá vendo? Dá para você brincar legal aqui com isso. Então aqui eu posso aumentar o raio de desfoque, tá vendo? Dá para você fazer outros efeitos também, tipo um neon também, olha que legal que fica, né? Uma cor tipo LED, né? Então aqui eu vou aumentar o raio de aumento, vou diminuir o raio de aumento. Vou diminuir a opacidade. Claro que eu vou usar a cor preta porque eu quero que isso aqui seja uma sombra, né? Aí aqui, ó, eu posso, por exemplo, se eu mexer aqui, ó, do jeito que tá, ele vai mover tudo junto a sombra. Se eu quiser só mover para cima, eu tenho que prestar atenção nesse cadeadinho aqui, tipo uma correntinha, né? Tenho que clicar, agora tá separado, tá vendo aí? Eu posso mover pro lado, né, que eu quero, ou só para cima, se eu quiser, ou para baixo ou para cima, tá vendo? Então, eu vou baixar um pouquinho mais. Assim. Legal, ok. Beleza. Vamos ver como fica assim a... Vou dar uma diminuída nisso aqui. Ó, eu vou aplicar um efeito aqui também, caso você queira usar em outra imagem, alguma coisa, para te mostrar um filtro, né? Vem o filtro, eu vou aplicar o filtro vinheta aqui, tá? Que é o seguinte. Só que eu não vou aplicar na camada da imagem não, vou aplicar em cima, né? Caso eu queira apagar, aí não perco a imagem. Eu também poderia duplicar a imagem, enfim. Vinheta, tá? Eu venho em filtros, luz e sombra, vinheta. Aí, pode ver, ó, ele já deu efeito. Eu tenho raio, tá? De aumento, de diminuir. Dá pra brincar. E só com esses efeitos aqui, eu sei que a gente tá fazendo uma imagem pro feed do Insta, mas pra qualquer imagem que você for fazer, você já vai pegando as sacadas dos filtros aqui. Você pode fazer thumb pro YouTube, alguma imagem, de repente, pra um post do seu blog, enfim, algum stories, né? Aí, claro, você vai ter que fazer com uma dimensão maior, né? A imagem mais retangular, né? E na vertical. Enfim, então vamos lá, ó. Aqui, e é legal que você pode também mudar a cor dessa vinheta, por a cor que você quiser e tal. Dá pra, né, brincar legal aqui. Aqui eu mexo na gama, né? Que ele dá essa, tá vendo, ó? Aí tem a suavidade, ó. Dá pra você ter muitas sacadas aí de outras possibilidades que você pode estar criando. Deixa eu aumentar bem aqui. Eu sempre gosto de deixar ele assim, a gama assim.
Eu acho que dá pra ter uma ideia, né? Aí eu vou colocar um texto aqui. Eu vou usar o mesmo nome do tutorial de hoje, né? Eu vou usar uma fonte que eu tenho aqui. Eu tenho a Viga, que é uma fonte que eu uso bastante também. Aqui eu posso dar o bold, né, o negrito. Aqui eu posso dar o itálico, posso dar o sublinhado, o taxado, enfim. Vou aumentar o tamanho dessa fonte para 200. Tá muito grande. Legal. Vamos diminuir, 120. Criar imagem para feed do Instagram. Eu quero aumentar só essa imagem aqui. Só esse texto, né? Essas palavrinhas aqui. Então vou aumentando. Se eu rolar a bolinha do mouse, ele vai aumentando mais preciso também. Aí eu vou colocar Instagram mesmo aqui. Instagram. Né? Presta atenção nas sacadinhas que eu vou dar pra você aqui. Que nas imagens que você vai fazer, as próximas aí você consegue criar de forma bem bacana aí para os seus posts e tudo mais que você vai fazer, né? Para seus projetos. Vamos arrastar. Aqui só tem que tomar cuidado para não arrastar outras camadas. Então sempre deixa o texto para cima de tudo, tá? A não ser que você, por exemplo, queira que ele fique embaixo da borda. Aí na borda ele não vai afetar. Por que eu tô falando isso? Porque, ó, tava essa camada aqui por cima, ó, se eu arrastar, ele vai arrastar junto. A não ser que eu coloque ela num grupo. Então eu vou jogar a camada para baixo. Vamos arrastar o texto. E uma coisa legal aqui também, como que eu faço para alinhar, né? Então eu tinha falado que eu ia alinhar aquela hora a borda também. Eu teclo Q no teclado, né? Alinhamento, tá vendo? Aí eu seleciono o que eu quero, eu clique e arrasto. Opa, ele pegou o texto, né? Deixa eu esconder o texto. Eu quero, vamos ver aqui. Ele pegou a camada. Só que aqui ele não tá tão centralizado para mim, porque ele tá pegando a sombra também. Então eu vou jogar um pouquinho pro lado aqui. Vamos agora alinhar esse texto aqui. Tem que selecionar. Opa! Tem que selecionar ele. Agora ele vai alinhar bem no centro para mim. Tá. Só que tá escura a imagem, né? Então, a cor da fonte, né? Então, o que eu posso fazer? Posso mudar a cor aqui para uma cor. Primeiro, eu quero colocar eu quero colocar aqui atrás um destaque, vamos dizer assim, um retângulo, né, para destacar a palavra feed, por exemplo, né? Então só quero destacar esse daqui, ó, para feed e o do também. Aí criei uma seleção, tá vendo? Vim aqui, criei uma seleção, só que aqui que tem que prestar atenção. Por quê? Ó, eu quero dar tipo uma cor de destaque para esse feed. Se eu jogar a cor, ele vai jogar a cor no texto, tá vendo? Se eu jogar a cor de cima, peraí, ele joga no texto. Por quê? Porque o texto está selecionado aqui nas camadas, tá vendo? Então eu tenho que criar uma nova camada, tá? Para criar esse elemento. Já criei, está selecionada a camada 2, eu jogo agora o branco, ó. Pá. Mas por que sumiu o texto? É bem simples, porque a camada 2 aqui que eu acabei de criar para fazer esse elemento está por cima do texto. Então eu venho aqui e mando para baixo, tá? Então é bem tranquilo também. Você tá brincando aqui. Aí eu quero mudar a cor desses textos aqui, eu quero deixar eles brancos, né? Só criar a imagem, quero deixar branco, e o Instagram no GIMP, quero deixar branco. Eu vou fazer um efeito legal também no Instagram. Talvez não fique tão legal aqui para essa imagem, né? Mas para você ter uma ideia que dá para fazer também, que é o seguinte. Vamos supor que eu quero fazer um gradiente no Instagram, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar só a palavra Instagram, tá? Eu venho com a varinha mágica aqui e deixa eu Ctrl Shift A para desselecionar o retângulo que está aqui, né? Então, com a tecla Shift no teclado, eu vou selecionar, tô pressionando Shift no teclado, eu vou clicar na letra I, na letra N, na letra S, na letra T, todas as letras, né? Aqui, tá? Já selecionei tudo. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova camada, tá? Porque eu quero fazer um efeito só nessa seleção. Então, criar uma nova camada, não tem nada nessa camada. Agora, eu vou pegar aqui uma cor, sei lá, bem estilo do Instagram mesmo. Um roxinho. E eu vou pegar acho que um verde. Eu vou pegar um vermelho para testar. Mas acho que tem que ser um verde. Mas vamos lá. Aí, no teclado aqui, eu digito G. Tá? Sempre certificando que está selecionada a camada nova, que é uma camada vazia, tá? Para você não fazer besteira e estragar seu trabalho, né? Então, eu vou criar um gradiente aqui, tá vendo, ó? Um gradiente.
né? Se eu vier aqui nas cores e clicar nessa, tá vendo essas duas setinhas aqui, mudar, eu altero a cor de frente para a cor de fundo, tá? Só que eu tô querendo dar um verdinho aqui, que eu acho um amarelo. Ó, e se eu for mexer nas cores aqui, ele já altera pra mim, tá? Pra mim ver como é que tá ficando. Vamos ver. Eu vou dar um verdinho. Eu tenho outras opções também, eu posso vir aqui, ó, de gradiente, tá? Posso mudar aqui os tipos de gradientes que existem, tem muitas opções, você pode personalizar. Você tem aqui a forma do gradiente, se é linear, se é radial, se é bilinear. Vamos testar o radial aqui. Ó, o radial ele faz tipo ele faz um círculo, tá? Ó. Então, mas eu vou usar. Eu tenho esse gradiente aqui também que é legal, ó. Esse tipo de gradiente como que é o nome dele? Duas cores. Deixa eu pegar o frente para o fundo mesmo. Deixa eu pegar deixa eu ver esse bilinear aqui. Mas não tô gostando desse verde não. Eu achei que ia ficar interessante. Deixa eu ver. Aqui, ó, acho que ficou mais interessante. E eu vou deixar o linear mesmo. Terá. Bom, a ideia aqui é mais para você ver as opções que dá, né? Você que não conhece o GIMP, que dá para fazer. O GIMP é uma ferramenta profissional, tá? Mais uma vez falando. Não é um software gratuito que você acha por aí, que você pode criar as coisas com limitação. Não, ele é profissional, tá? Ele é muito poderoso. Então, não subestime essa ferramenta. Tem muito profissional que era do Photoshop. Eu falo sempre isso nos tutoriais de GIMP, né? Quase todo tutorial eu falo isso. Tem muito profissional que usava Photoshop, migrou para o GIMP e trabalha profissionalmente com o GIMP. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar no próprio YouTube muitos tutoriais falando disso. Não tô gostando desse. Vamos ver se é o roxo que. Ó, eu vou deixar essa cor mesmo, tá? Não tá dando um contraste tão legal assim com o fundo, mas para você ter uma ideia do que dá para você fazer, né? Das brincadeiras todas as possibilidades de criação no GIMP, tá? Então, você já viu que eu consigo fazer aqui a borda, né? Que dá para como fazer, por exemplo, um destaque atrás de um texto, por exemplo, usando um retângulo, né? Como fazer um gradiente no texto, já tô te mostrando tudo isso no GIMP. Como fazer, né, nesse tutorial, né? Como fazer uma vinheta também, né? Um efeito vinheta, a opacidade já te mostrei muito, até o efeito de sombra eu te mostrei aqui também. Agora eu vou criar uma borda nesse texto do Instagram que eu acabei de criar. Bom, como eu separei eu fiz esse gradiente numa outra camada, fica ainda mais fácil para mim selecionar esse Instagram, tá? Esse texto Instagram para fazer a borda, tá? Então olha só, se eu vir aqui nas camadas e clicar no olhinho para ocultar a exibição desse Instagram, vai aparecer o texto original. Eu posso apagar se eu quiser esse texto original. Como ele não vai me atrapalhar em nada, eu vou deixar, tá? Se caso eu ver que vai me atrapalhar, aí depois eu apago e tal. Mas por enquanto dá pra deixar ele por detrás, não vai ter efeito nenhum, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Agora eu vou na camada Instagram gradiente, eu posso até renomear aqui, ó, Insta gradiente, só pra mim saber que é um gradiente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa camada com o botão direito do mouse, alfa para seleção, tá? Aí ele vai selecionar toda, ele vai fazer uma seleção em cima da palavra Instagram, né? Ou da forma que tiver aqui no caso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz aquela hora, selecionar, criar borda, tá? Aí aqui eu vou criar uma borda, vou desmarcar essa opção aqui. Vou criar uma borda de 10 para ver. Beleza, ela ficou mais grossa. Só que aqui que tem uma outra coisa importante. Cria uma nova camada, tá? Depois eu vou te mostrar como juntar tudo isso, tá? Cria uma nova camada para a borda do Instagram. Aqui eu nem vou renomear, porque eu vou juntar ela depois. Então, vamos ver uma cor que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar o preto mesmo. Ó, pra mim resetar as cores, você clica aqui, ó. Tá vendo? Não tem esse preto e branco. Você reseta as cores, que são as cores básicas, né? Padrão. Então vamos lá. Deixa eu ver como fica com a cor branca. A borda. Até que eu gostei dessa cor branca, viu? Com a cor preta, vamos ver. Acho que vai ficar um pouco apagado. Também fica interessante. Deixa eu tirar a seleção.
eu vou usar a cor branca. Eu gostei da cor branca. Se eu quiser fazer um glow também aqui, ó, vou mostrar um efeito glow para você. É muito usado em thumb também de vídeo para YouTube. Luz e sombra, de novo, tá? Em filtros, luz e sombra, resplandecer, tá? Então, ó, ele dá um glow. Só que aqui eu posso, vamos ver, diminuir o raio, a força, vamos aumentar a força, suavidade, enfim. Deixa eu resetar. Não tá tão perfeito. Deixa eu tirar um pouquinho a opacidade. Bom, eu vou aplicar só para mostrar para você que dá para usar ele, tá? Eu teria que fazer um ajuste melhor e tal, senão o vídeo vai ficar gigante, tá? Então, criar imagem para feed do Instagram no GIMP. Agora eu vou colocar aqui o logo do GIMP. Eu achei um logo do GIMP aqui, só que ele não tá da cor que eu quero, mas olha que legal. Achei esse logo. Eu vou deixar ele branco. Então é bem simples de fazer isso aqui. Vem cores, inverter, ficou branco, tá? Então olha que legal, já deu uma outra cara, né? Claro que isso daqui seria uma imagem bem, eu fiz de forma mais aleatória e tal, mas por exemplo, se eu quisesse, o texto também tem nada a ver com um post no Instagram, não sei que eu tivesse um vídeo de carrossel, né? Ou se eu fosse fazer um post, né? Ou seja, escrever a legenda depois embaixo do feed do Instagram, mas é só para você ter uma noção do que é possível fazer, né? De como você pode criar uma imagem de feed para o Instagram no GIMP, tá? Você que de repente não conhecia essa ferramenta, não conhece, tá aí quebrando cabeça para achar a ferramenta gratuita para editar suas imagens, tratar suas imagens, tá? O GIMP tá disponível de graça, tem uma comunidade gigantesca de profissional de todo tipo, tá? Que trabalha com imagens, designers, tem muita coisa, tá? Então, se você não conhece o universo open source, se você não conhece a comunidade do GIMP, tá? Eu não tô especificamente em alguma comunidade do GIMP, tá? Mas eu uso muito esse programa, assim, tem anos que eu uso o GIMP, tá? E tem anos que eu conheço o GIMP. Eu já conhecia fazia muito tempo o GIMP. Depois que eu entendi como que a ferramenta funcionava, eu troquei as ferramentas que eu usava, tá? Para usar só o GIMP e assim, não deixa a desejar para mim em nada. Claro que você tem que procurar estudar a ferramenta, conhecer uma ou outra coisa a mais, ver se determinada coisa que você está buscando aprender vai fazer sentido para o que você usa no dia a dia, tá? Então, essa ferramenta é muito poderosa, tá? Não só para coisas, para criar imagens de Instagram, mas para um vasto universo de possibilidades, tá? De criação aí, né? Em relação à imagem, a tratamento de imagem e tudo mais, tá? Então, eu tinha falado que eu ia juntar a camada aqui, né? Do Instagram com a borda e tal, já juntei? Eu acho que deixa eu ver aqui. Eu já criei em cima, né? Já juntei. Agora, mais uma vez eu vou mostrar para você, eu vou juntar primeiro a criar imagem, eu vou juntar com essa borda branca no fundo. Eu venho aqui, ó, nesse botão aqui, ó, tá vendo? Ele vai agrupar, mas de uma forma que não dá para você desagrupar mais, tá? Por exemplo, você só vai fazer isso depois que você tiver finalizado aquilo que você quer. Então agora eu não quero mais fazer nada. Para mim eu não vou editar mais esse texto, então já está pronto. Se caso você queira usar esse projeto, por exemplo, como um preset, você vai mudar o texto mais para frente, eu recomendo que você duplique o texto, tá? Deixa ele oculto, tá? É só clicar no olhinho e aí sim você pode juntar, tá? Ó, eu vou juntar clicando aqui com a camada de baixo. Agora, se eu clicar no olhinho para ocultar, ó, tá vendo? Já tá junto, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar, eu vou juntar essa palavra Instagram com o texto também, tá? Como eu não vou mais fazer mais nada, ele também não é um texto. Então, se eu clicar aqui, ó, não vai acontecer nada. Se ele fosse só um texto modificado e eu clicasse em cima, ia aparecer uma mensagem me perguntando se eu gostaria de alterar aquele texto, né? Quer ver, ó? Eu vou fazer uma leve modificação num texto, nesse texto aqui mesmo, ó, que eu ocultei, para você entender o que eu tô falando, tá? Ó, esse aqui é o texto normal, tá? Se eu clicar ele vai aparecer a caixa de texto. ESC para sair do modo edição. Eu vou selecionar já o texto, Shift S para redimensionar. Redimensionei aqui, ó, de Enter. Já modifiquei esse texto, já fiz uma alteração. Se eu vim com a tecla T, né, que é a tecla de ferramenta de texto, e clicar em cima, vai aparecer essa caixinha aqui, ó, confirma a edição do texto tal. Se eu quiser editar, ou eu posso criar uma nova camada em cima desse texto para não alterar essa modificação, ou eu posso simplesmente editar, tá? Aí ele tira aquela modificação que eu fiz, tá bom?
como eu não vou fazer nada disso, vamos ocultar aqui, vou deixar bem aqui oculto mesmo, que eu não vou trabalhar nesse. Esse texto aqui seria para mim fazer num outro momento, usar em alguma outra coisa, né? Então, vamos voltar aqui. Eu vou juntar agora o Instagram aqui, né? Lembrando que se essa palavra Instagram tivesse aqui, ó, abaixo desse texto que eu junto com desse texto aqui que eu juntei com o retângulo de trás ali, ó, como que ia ficar? Ia ficar muito estranho. Então, o Instagram tem que ficar acima da camada, tá? Eu clico na camada do Instagram e junto, tá? Aí você pode renomear se quiser, camada texto e tal, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou ver se precisa dar alguma alinhadinha aqui. Deixa eu ver. Ó, uma outra dica legal para você também é o seguinte. Vamos supor que você quer alinhar melhor o texto e tal, mas sempre que você clica para alinhar, ele pega toda a camada, assim, né? Tá com um tamanho maior a camada. Você vem aqui, ó. Você pode, por aqui também, redimensionar o tamanho da camada, tá? Ou, você pode vir simplesmente na seleção aqui, tá vendo? E você cria uma seleção em volta, né? Eu vou aumentar aqui a seleção, tá? Ó, sempre que eu chego na borda da seleção, ele vai criando essas, tá vendo? Esses campinhos de seleção aqui também, né? Então eu clico neles e arrasto, né? Mais ou menos o que eu quero. Eu vou apertar agora, deixa eu aqui. Eu vou apertar agora Ctrl, vou apertar Ctrl X no teclado para recortar mesmo da camada esse texto. Eu vou vir aqui na parte da camada, vou clicar no X, tá vendo? Para apagar essa camada aqui. E aí eu vou vou digitar Ctrl Shift A para tirar a seleção e vou clicar em Ctrl V. Por quê? Porque eu copiei aquela camada, tá? Pra mim ter uma seleção menorzinha, pra ficar melhor o manuseio, pra mim conseguir alinhar melhor. Aí, ó, como eu colei, ele vai perguntar, né? O que eu quero fazer com essa seleção que tá pra colar ainda. Eu venho aqui, clico nesse criar uma nova camada, tá vendo? Tá aqui, o que eu acabei, tudo que eu tinha feito tá aqui. Então, agora eu vou fazer uma seleção, eu vou alinhar isso daqui, tá? Já estava bem alinhado, então nem precisava fazer, mas, por exemplo, se ele tivesse desalinhado, vamos desalinhar ele, ó, e eu quisesse alinhar, venho com o que, ó, seleciono ele só, e aí eu alinho, opa, aí eu posso alinhar com base numa seleção, tem várias opções aqui também, que eu recomendo você dar uma estudada também, tá? Se eu quiser, eu acho que eu vou pôr uma sombrinha nesse elemento aqui, filtro, luz e sombra, você pode ver que eu uso muito sombra também, né? Mas tem outros efeitos, tá? Tem muita coisa. Vamos diminuir o raio de desfoque, vamos aumentar a opacidade. Só que eu não vou deixar... Então, só uma sombrinha bem de leve. Beleza. Então, por exemplo, por que é legal, né, eu ter feito esse retângulo branco aqui atrás, né? Como eu ter te mostrado como você pode fazer. Porque... você pode fazer a mesma coisa se você quiser colocar um textinho bem pequenininho escrito leia a legenda. Aí você cria um retângulo por detrás com uma cor que destaque tal, para a pessoa saber que ela tem que ler a legenda, ou alguma outra coisa que você queira fazer na imagem, né? Bom, eu tinha colocado aqui a imagem do GIMP, ó, eu acho que ela pode ficar aqui, talvez sim. Vou dar uma sombra também para esse logo aqui também. Opa, deixa eu selecionar o logo. Agora sim. Uma sombrinha não muito forte. Tá legal. Agora eu vou juntar esse logo também. Vou redimensionar um pouco isso daqui, porque eu não quero isso aqui muito grande. Agora eu vou alinhar. Espera aí, tem que lembrar sempre de selecionar, né? Aí a gente tem uma imagem aí. Deixa eu salvar esse projeto. Bom, eu salvei aqui já o projetinho. Agora eu vou mostrar também para você como que você vai... Eu salvei o projeto, tá, da imagem, né? O tipo de arquivo do GIMP, né? A extensão é .xcf, tá? Você pode abrir PSD também no GIMP. Tem outros formatos que ele aceita também. Isso é muito bacana. Agora eu vou mostrar como que você pode exportar a imagem. Tá, eu fiz a imagem. Agora eu quero... ela pronta para me postar lá no Instagram. Como que eu faço, né? Eu quero salvar em JPEG, em PNG. É tranquilo também. Você vem em arquivo, exportar, Ctrl E, ou exportar como, né? Shift Ctrl E, caso você queira criar uma cópia um pouco modificada. Exportar,
como assim uma cópia modificada? Vamos dizer que você está criando várias imagens. Você já criou a imagem 1, né? Nesse projeto mesmo, você exportou. Para você não salvar com o mesmo nome, você pode simplesmente exportar como? Aí você cria com um nome segundo. Se você tiver exportado a imagem e depois modificou para criar uma nova imagem a partir dessa mesmo, e você exportar de novo, você vai estar substituindo aquela lá. Então você tem que exportar como daí para uma segunda, terceira e quarta imagem para você ir mudando o nome, tá? Então vamos lá. Exportar. Aqui ele vai pedir algumas coisas, eu não altero nada, eu simplesmente vou lá e exporto, para mim tá perfeito, tá? Aí o que vai acontecer? Vamos supor que eu fiz alguma modificação, eu tirei esse fundo, coloquei um outro texto, sei lá. Eu vou agora exportar a partir do mesmo projeto. Eu venho em arquivo, não clico em exportar, tá? Porque senão, olha, ele vai salvar com o mesmo nome que eu acabei de salvar. Exportar como, tá? Aí, ó, eu posso vir aqui modificar o nome, imagem 2 no caso, e exportar. Bom, pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui como estava já a imagem original, né? Ok, eu vou salvar aqui o projeto. Aí, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Ó, pode ver, esse aqui é o projeto, tá? Da edição, que é esse que está aberto aqui. E eu vou abrir a imagem 1, para você ver. Tá vendo? Assim que ficou a nossa imagem, ela tá em PNG. Posso subir para o Instagram, para onde eu quiser agora. Né? Aqui é a imagem 2, você pode ver, ó, não é a mesma imagem, né? Porque teve a modificação, enfim. Então, basicamente é assim que você cria uma imagem para feed do Instagram no GIMP, tá? Claro que dá para fazer muitas outras coisas. Eu vou estar trazendo mais tutoriais de GIMP. Tem já tutorial de GIMP aqui no Viver de Conteúdo, tá? Eu falo muito aqui sobre criação de conteúdo, criação de e-books, tá? Inclusive, eu recomendo que você conheça o checklist, tá? Que eu preparei, eu vou deixar aí na descrição o checklist com as 8 etapas para criar um e-book de qualidade profissional, tá? Inclusive no GIMP você pode criar a capa do seu e-book também. Enfim, tem muita coisa bacana. E dá uma olhada lá no checklist, beleza? Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, eu tô postando conteúdo toda semana. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima.